como tirar a Raiz Motonauta e pilotar o seu barco sem dúvidas. Nesse vídeo você vai aprender de uma vez por todas como tirar o Arraiz, o Motonauta e dirigir o seu barco sem dúvidas. Fala capitão e capitã! Hoje eu tô aqui na represa Billings em São Paulo para mostrar um pouquinho para vocês de como é feito o processo de habilitação náutica, seja ele arraiz amador, mestre ou capitão ou motonauta também. Todo esse processo é feito pela TJS, onde o responsável é o Toninho. Toninho também vai bater um papo com a gente, onde eu vou fazer várias perguntas que pode acabar esclarecendo algumas dúvidas que você tenha. Eu também trouxe o meu irmão para fazer a aula prática, então vocês vão acompanhar como funciona a aula prática, essa teórica, o bate-papo com o Toninho, e você vai sair bem esclarecido desse vídeo. Então curta, compartilha e se inscreva no canal. Eu sei como é difícil procurar o conteúdo na internet e acabar encontrando as informações muito bagunçadas. Então eu vou pegar esse conteúdo, vou organizar e vou apresentar para você de uma vez por todas. Pega a caneta na mão e anota aí. Que o arraiz amador e o motonauta são as habilitações básicas da Marinha para você começar a dirigir uma embarcação de esporte e lazer, você já deve saber. Agora, o que é necessário para você conseguir essas habilitações? Quais são os passos que você tem que tomar? E quem pode tirar essa habilitação náutica? As pessoas maiores de 18 anos, alfabetizadas, para que possam fazer a prova teórica. Quais são os documentos necessários? É preciso o seu RG e o seu CPF, um atestado médico, uma foto 3x4 e um comprovante de residência. Mas, se você tiver já uma habilitação de automóvel, você pode apresentar ela, isenta de trazer todos os outros documentos, porque você já passou por esse processo quando você tirou a tua carteira de automóvel. Como funciona a prova teórica? Você vai ter conteúdos como noções de navegação, balizamento, segurança, regras de tráfego aquaviário, dicas de atenção, vai aprender sobre as regras de luzes e sinais sonoros, que são coisas que caem bastante. Temas também como legislação náutica, manobra de embarcação, navegação e balizamento, primeiros socorros, sobrevivência no mar e material de salvatagem, noções de comunicações na navegação interior, quadro de sinais náuticos, nós e amarras que você também precisa saber para fazer uma navegação segura. Então a gente agora vai conversar com o Toninho para saber dele o que você precisa fazer para vir aqui e para poder também fazer a sua inscrição de arraiz, amador e motonauta. E agora sim, a parte maior da nossa apostila são os simulados. No caso aqui nós temos 20 simulados, os mesmos simulados que vocês estão vendo aqui. Vocês vão receber um link online, então na mesma ordem. Então aqui vocês podem rabiscar à vontade, se quiser pegar uma caneta marca-texto, pintar as respostas corretas, já ir acelerando isso tudo. Vem aqui no final, onde vai estar o gabarito de todas elas. Depois vai nos simulados online, que vai estar no site da TJS Náutica, e vão respondendo. O que eu preciso que vocês estejam acertando? Acima de 30 dos meus simulados. Aí eu garanto para vocês que vocês estão todos aprovados. A nossa escola, ela aprova acima de 90%, quando não 100%. Ontem eu tive 4 alunos, os 4 foram aprovados. Tem hoje mais problema de falta do que de reprova. Vocês não abrirem a apostila, não entenderem o conteúdo, não entenderem a matéria, vocês não conseguem passar. Do contrário, o processo todo é bem tranquilo. A nossa carteira, ela é digital, ela vai vir dentro do aplicativo do gov.br de vocês, ela não vem mais impressa. Tá? Às vezes a pessoa fala, Toninho, por que ela não vem mais impressa? Porque ele não é um documento. Ele não é um documento que nem uma CNH e um RG. Ele é uma autorização para vocês navegarem. Então, se vocês tentarem pegar essa carteira e pegar um avião, não vai poder embarcar. Acho que não pega nenhum ônibus com ela. Mas para vocês navegarem, não tem problema. Se vocês observarem no canto direito, no alto, tem um aplicativo onde ela vai aparecer. gov.br. Vocês têm que ter lá a conta nível prata ou nível ouro. A conta bronze não abre. Vocês vão poder imprimir quantas vocês quiserem, plastificar ela, tá? Então vocês podem imprimir 1, 2, 3, colocar no barco de vocês, tá? A Marinha, e vocês podem usar um aplicativo que a gente chama de View, né? É um aplicativo que lê os códigos de barra, lê as nossas carteiras, ele lê os nossos documentos, inclusive o RG novo. Então ela vem com isso aqui aberto, colocou em cima do QR Code, ela já abre na hora. É assim que a Marinha vai fiscalizar vocês. Então não adianta cortar o QR Code e querer andar só com a carteira. A Marinha não quer isso, ela vai querer o que está no verso. Então no meu caso aqui, eu fiz a minha um pouco menor, coloquei o QR Code no verso,
testei ele com o aplicativo, vai ser, ele tá abrindo. Tudo que for de prova, eu e a Adriano vamos sinalizando para vocês. Uma questão de prova, qual a validade da nossa carteira? É muito fácil. Qual é a validade da nossa CNH? 10 anos. Acabou. Não é para essa questão, pessoal. De 10 anos, vocês voltam para a CNH e tem que fazer uma aula prática de carro, de moto de novo? A nossa é a mesma coisa. Então, daqui 10 anos, quando a nossa carteira vencer, é só documentação normal. Se for comigo, eu vou te pedir a procuração, seus documentos, eu vou até Santos e renovo por 10 anos. O que vai mudar é quando vocês tiverem 65 anos. Aí vai renovar só de 5 em 5. Para a questão de prova, ela vale por 10 anos. O que a Marinha mudou agora na norma, todo o material de salvatagem, colete, boias, rádio, tudo tem que ser da categoria de mar aberto costeiro. Não dá para você estar usando um colete classe 3, que é aquele mais simples, numa 40 pés andando lá. A Marinha vai te autuar nesse caso. Mas o barco que nós vamos fazer aula, o nosso barco de aula, está lá na água. Beleza? Aqui é só um exemplo. Mas antes de começar com esse checklist, onde a gente precisa falar sobre bujão de casco, bomba de porão, regra de combustível, material de salvatagem, bandeira do país, identificação da embarcação, eu quero falar de um outro detalhe para vocês, tá? Alguém já navega aqui, Barkjet? Barkjet? Os dois. O jet, galera, dá para chegar aqui e dar partida no equipamento, tá? E ligar ali por alguns segundos, 10, 15, 20 segundos mais ou menos. Mais do que isso, o painel vai apitar e vai falar, estou aquecendo. Se você manter o motor ligado, você vai estourar o motor. Por quê? É o mesmo que ligar o motor do seu carro sem água no radiador. Essa peça ela fica mais ou menos nessa região da parte do motor. Independente se é motor de ponta ou motor de centro rabeta. O motor de centro rabeta é aquele que fica dentro do casco da embarcação. Mais ou menos nessa região, que é uma peça como essa, a função dessa peça é girar, criar uma pressão na água que ela está captando e mandar para cima, tá? Por onde? Por essa furação que tem aqui. Então ela vai captar água por essa furação, bombear e jogar água para cima, certo? Essa peça ela está dentro de um compartimento de ferro que começa a aquecer muito rápido quando você dá partida no motor. Ferro quente com uma peça de borracha não vai dar certo. Ela vai danificar. A hora que eu ponho o barco lá na água, que eu vou dar potência no motor, ela não vai gerar a pressão de forma correta, o motor vai estourar. Não posso ligar o motor do barco se não tiver circulação de água no sistema. A primeira peça que a gente precisa verificar antes de colocar uma embarcação na água é o bujão de casco. Essa peça aqui, ó. Vou tirar ela total, eu estou fazendo o processo inverso, ó. Pode ser de inox, de plástico, um pouquinho maior, um pouquinho menor, não importa. Toda embarcação, ela vai ter um buraco, tá? Ela vai ter um dreno na extremidade da popa da embarcação. Estou jogando água dentro do barco, eu preciso esgotar essa água por algum lugar. Por onde? Por esse dreno. Tiro a tampa e essa água vai escoar. Galera, quanto mais pessoas circulando numa marina, quanto maior a marina onde fica a sua embarcação, maior a probabilidade de dar ruim com isso aqui. Isso aqui pode sumir, alguém pode chegar lá e mexer por curiosidade, maldade ou qualquer outro motivo, tá? Então, antes de colocar o barco na água, verifique isso aqui. Fechei o bujão de casco para não entrar água na embarcação. E aí eu saí para navegar, peguei uma chuva no meio do caminho, ou peguei uma onda muito alta. O que vai acontecer? Vai cair água dentro da embarcação. Como que eu dreno essa água que está entrando no barco por algum motivo? Através dessa peça aqui, tá? Bomba de porão, certo? Essa aqui é uma peça usada, não funciona mais, mas só para vocês terem o visual dela. Ela tem uma descrição na parte superior, nesse caso 1100 GPH, que significa 1100 galões por hora, tá? A função dessa peça é captar a água, pressurizar e bombear para fora da embarcação, beleza? Ela fica instalada dentro do compartimento da embarcação. Aqui vai ter uma mangueira interligada, na lateral do barco vai ter um buraco por onde vai drenar essa água. Tá? Então a função dela é bombear essa água para fora. Botão no painel que liga e desliga e faz o acionamento dessa peça. Ela também funciona através dessa peça aqui, que nós chamamos de automático ou boia. Tá? Precisa de corrente elétrica ligada na bateria, então o mínimo que você precisa ter no seu barco é uma boa bateria. Motor de centro rabeta, qual é o procedimento antes de dar partida? Resposta: ventilar a casa de máquina no mínimo 4 minutos. É como se você chegasse na garagem da sua casa e tivesse que abrir o capô do motor e deixar ele aberto por no mínimo 4 minutos antes de dar partida. Porque senão corre um risco de explosão, galera. Por quê? Você não está vendo o motor, imaginando que a gente tem um motor de centro rabeta, você não está vendo o motor.
Ele está escondido em algum lugar. O tanque de combustível, cadê? Também está escondido em algum lugar. E esse tanque pode estar desprendendo vapor pela tampa, pela mangueira, por um respiro e acumulando nesse compartimento. A hora que você dá partida, é óbvio, galera, que eu vou abrir aqui para vocês darem uma olhada qual seria o compartimento que você ia abrir. Não vai ter nada justamente porque não tem um motor de centro rabeta. Mas só para vocês terem uma ideia de como funciona. Se fosse um motor de centro rabeta, o compartimento que eu ia levantar nessa embarcação, nesse caso, seria esse aqui, ó, tá? Óbvio que tem alguns coletes ali dentro, justamente porque a gente não tem um motor, mas seria isso que eu ia fazer. Abrir a casa de máquina, deixar ela ventilar no mínimo 4 minutos, depois eu dou partida na embarcação. É importante a gente fazer o seguinte teste, tá? Embarcações, ela tem uma chave geral. Então o que que acontece? Eu desligo essa chave geral, é como desligar o disjuntor da minha casa. Nada funciona no barco. A bomba de porão tem que funcionar. Então a bomba de porão, galera, ela tem que ser acionada mesmo com a chave geral desligada. Parei meu barco aqui, vai ficar a noite inteira. Desliguei a chave geral, certo? Para não ter fuga de corrente da bateria por algum outro componente. Aí, na madrugada começou a chover, a boia levantou identificando que tem água, mas não vai acionar a bomba de porão. Toninho, a gente falou muito da área de navegação máxima que a gente pode ir no Arraiz e no Mestre. E a mínima? Qual é na verdade não a mínima, mas o quanto eu posso me aproximar de uma praia, de uma área costeira, assim? Tá, então vamos lá. O que que a Marinha diz? Qualquer embarcação a motor, você tem que andar a 200 metros da linha base. O que significa a linha base? Quando tiver rios e represas, a gente fala que é onde começa o espelho d'água. Nós estamos numa represa, vocês estão vendo que parece um espelho d'água. Então, onde começa a água, eu vou calcular 200 metros e vou andar ali no fundo, tranquilamente. No mar, eu vou calcular 200 metros após a última arrebentação. Então, vai dar mais ou menos quase 500 metros lá para dentro. Isso é uma dica importante, é após a última arrebentação. Então, quando acabar a arrebentação, vocês colocam mais 200 metros. Tá? Isso, inclusive, é uma questão de prova. Tá? Já a embarcação à vela vai andar a 100 metros. A vela também tem uma norma, ela tem que andar 200 metros também E no da caso, linha base. a moto aquática? A moto aquática, toda embarcação a motor segue a regra dos arrais, das embarcações. Tem que andar 200 metros para dentro da linha base. A gente tocou agora em dois assuntos que também muitas pessoas têm curiosidade. Acho que o primeiro assunto que as pessoas têm curiosidade também é em relação às multas, né? Você falou para mim, tá, 200 metros. E se eu passar com o meu barco a 100 metros aqui e é uma polícia me pegar passando? Então, você andando dentro da linha dos 200 metros, ela vai te autuar, tá? Ela não precisa te parar, tá? Se ela estiver em terra e ela conseguir pegar o seu número de inscrição, que toda embarcação tem, ela vai te autuar, você vai receber uma notificação em casa, você vai ter o direito à defesa, ela te dá o direito dessa defesa, tá? E aí você vai se justificar porque você estava andando em área de banhista, tá? E aí a multa vai variar de acordo com a penalidade, de acordo com como ele te pegou, tá? Às vezes você está andando muito no raso, às vezes você só está chegando, às vezes você fez um cavalo de pau com uma embarcação. Só por dúvida também, se me pegarem dirigindo alcoolizado, qual é a penalidade e qual é o valor dessa penalidade? Você sabe? Hoje, se você for pego embriagado, a Marinha usa bafômetro, ela tem o bafômetro, às vezes o pessoal acha que não tem, eles têm. Você pode ter dois problemas. Ela pode, no momento, inclusive chamar uma polícia, né? Uma polícia militar, te levar para uma delegacia, abrir um BO, ou ela pode simplesmente já te autuar, já prender a sua embarcação e você vai perder a carteira por 4 meses. Ou seja, você fica sem pilotagem de imediato, então, no mar, por 120 dias. No mar você também perde a carteira. Mar e represa você perde a carteira. E se você for pego nesse período, sem a habilitação, navegando novamente, aí você perde a carteira por 2 anos. E aí você tem que voltar para a escola e começar o processo tudo de novo. Então, por favor, pessoal, bebida alcoólica não dá com embarcação, e muito menos com a moto aquática. A segunda dúvida que surgiu daquele papo também é que agora que você citou vela, aí eu falei vela, preciso de carta para vela? Isso antigamente existia, hoje não tem mais? Hoje tem, eles fazem até uma embarcação de veleiro para os menores, 16, 17 anos, 15 anos, existe essa carteira, mas se ela não for motorizada, se você tiver um veleiro já motorizado, aí você vai ter que ter o arraiz. Simples assim, tem motor, tem que ter o arraiz. Não tem motor, é no remo, é na mão, aí não precisa. Então, se é uma vela sem motor,
qualquer pessoa maior de idade sem habilitação náutica pode dirigir. Sim, sim. E se for menor de idade, faz a carteirinha da vela para poder sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Aí pode pilotar tranquilamente. Bom, então eu quero te agradecer mais uma vez, Obrigado, Toninho. eu que agradeço vocês Muito aí da obrigado. Bom Barco aí pela oportunidade de estar aqui esclarecendo bastante dúvida para os clientes de vocês aí. Não, eu que agradeço, porque até mesmo eu tinha dúvidas, eu tirei minha carta já há muito tempo, então esclareci bastante coisa. Dúvidas vão surgir com certeza. Se você tiver uma, deixa aqui embaixo a tua dúvida nos comentários, que ou nós do Bom Barco ou o pessoal da TJS vai entrar lá e vai responder e vai esclarecer para você, tá bom? Ok. Então é isso, Toninho, muito obrigado. A gente vai acompanhar um pouquinho da aula prática então. Tá ok. Obrigado. Tá bom? Obrigado. Vamos lá, engata avante, peso da alavanca aí, saia bombordo. Cara, você vai virar, vai se posicionar aqui no meio, que a gente tá saindo de uma área estreita, né, para uma área mais aberta. Você precisa ganhar campo de visão do lado boreste e visão do lado do bordo. Então, basicamente, ó, tenta pegar uma linha aqui no meio, afastado daquela margem dessa margem. A gente vai sair aqui no meio. Não acelera ainda. Tá? Primeiro posiciona a embarcação. Mas ele já pediu pra fazer? Temperatura do motor, pressão da água, velocidade, giro do motor, voltagem da bateria, ângulo do trilho. Do lado esquerdo, quanto você está consumindo por hora. Do lado direito, quanto nós já consumimos. Então já consumimos 28,7 litros, tá? Cuidado com o peso da mão na alavanca por conta da sensibilidade, por ser um comando eletrônico. De forma gradativa, começa a acelerar. Boa, pode soltar a alavanca, ela fica com o pedestre. Amarrar, por favor. Mantenha ré. Boa, pode ser nesse branco aí mesmo. Passa por dentro, puxou, faz um nó chamado volta do fiel aí. Volta pro comando. Neutro. Legal, a gente acabou de chegar da aula prática e foi uma aula muito válida, até mesmo para mim, que já tenho minha carta há quase 30 anos, porque tiveram várias informações aqui que eu não tive na época que eu fiz a carta. E se você quer ter também esse tipo de informação, passa o seu celular aqui no QR Code, que você vai ser direcionado para um grupo e lá você vai conseguir tirar todas as suas dúvidas também. Aqui do meu lado eu estou então com o meu irmão, com o Juliano. Ele veio aqui fazer a aula. O meu irmão já era habilitado, mas por uma ocasião de pandemia, de renovação, ele acabou perdendo a data para renovar e está tendo que fazer de novo. Então é mais um assunto para você ficar atento aí, com a data de validade da tua carteira para você que já tem. E aí, Ju, o que você achou da aula? O que você achou em relação a quando você fez a primeira vez que a gente era novinho e em relação a agora, né? Olha, o que eu pude perceber é que é muito mais interessante você ter essa experiência agora de aula prática, coisa que não tinha na época que a gente fez. Que era só teórica. Era só teórica. Então, aqui no grupo tinham pessoas que nunca tiveram contato com embarcações. Então, a aula prática, sim, vale a pena. Acho que é interessante ter esse primeiro contato com embarcação. O professor aqui foi excelente, não tenho o que falar. E então foi muito legal, valeu a pena. Apesar de eu ter perdido o prazo, fica a dica, não vão perder o prazo, porque tem que começar do zero. Mas na minha percepção, valeu a pena, porque essa experiência é muito válida da aula prática e o pessoal aqui é sensacional. Eu espero então que você tenha conseguido tirar todas as suas dúvidas. Mas se porventura você ainda tem alguma, deixa aqui nos comentários que a gente vai responder e entrar em contato. Se você gostou do vídeo, não deixa de curtir e compartilhar também com aquela pessoa que sonha em entrar no mundo náutico e tem vontade de tirar a carta de arraiz e de motonauta. É isso aí, capitão e capitã. Te vejo nas águas de todo o Brasil.